A solitude é muito mais do que simplesmente estar sozinho. É um estado de consciência, uma experiência profunda que nos desafia a olhar para dentro de nós mesmos, sem distrações, sem máscaras, sem a necessidade de agradar ou ser aceito. É um convite que a vida nos faz, silencioso e constante, para nos encontrarmos no espaço entre os pensamentos, para ouvir aquilo que sempre esteve ali, mas que raramente escutamos. No começo, a solitude pode parecer desconfortável. Há uma resistência natural, porque durante anos aprendemos a preencher cada momento de nossas vidas com barulho, estímulos, conversas, redes sociais, compromissos, expectativas. Permanecer em silêncio, apenas com a própria mente e com os próprios sentimentos, muitas vezes nos força a enfrentar aquilo que tentamos evitar, nossas dúvidas, nossos medos, nossas inseguranças. É um confronto que assusta, mas que é absolutamente necessário. Quando nos permitimos viver a solitude, começamos a perceber nuances de nós mesmos que antes passavam despercebidas. Sentimos emoções mais intensamente, percebemos pensamentos repetitivos, identificamos padrões de comportamento que influenciam nossas decisões. A solitude funciona como um espelho honesto. Ela reflete sem filtros, revela sem julgamentos e nos confronta com a verdade daquilo que somos. E essa verdade, por mais difícil que seja de encarar, é o primeiro passo para qualquer transformação verdadeira. No silêncio, aprendemos a nos ouvir. Cada pensamento que surge, cada sensação que nos atravessa, carrega mensagens que raramente conseguimos decifrar no meio do caos do mundo exterior. É nesse espaço de quietude que começamos a compreender o que realmente queremos, quais são nossas prioridades, quais são os caminhos que nos levam para mais perto de quem somos. A solitude nos ensina a ser pacientes com nós mesmos, a não buscar respostas imediatas, a valorizar o processo de autoconhecimento acima de qualquer resultado instantâneo. Para muitos, a solitude é um desafio porque confronta a dependência emocional que desenvolvemos em relação aos outros. Estamos tão acostumados a buscar validação externa, atenção, aprovação, que o simples ato de ficar sozinho nos força a reconhecer que a única aprovação que realmente importa é a nossa. É nesse ponto que a solitude se torna libertadora. Ela nos mostra que podemos existir sem depender do olhar de ninguém, que nossa essência não precisa ser validada por aplausos, likes ou palavras alheias. E não se engane, estar sozinho não significa estar isolado ou desconectado do mundo. Significa, antes, estar conectado consigo mesmo de uma forma profunda, verdadeira e transformadora. É como se a vida nos desse um tempo para reorganizar nossas ideias, reavaliar nossas escolhas, perceber onde temos nos perdido em busca de algo que não nos pertence. A solitude nos devolve o controle sobre nossa mente, nossas emoções e nossas decisões. Ela nos devolve a liberdade de sermos nós mesmos, sem concessões, sem compromissos que nos afastem de nossa essência. Quando vivemos a solitude de forma consciente, começamos a perceber detalhes que antes passavam despercebidos. O valor de pequenos momentos, a profundidade de sentimentos simples, a beleza da própria respiração. O mundo externo deixa de ser o único ponto de referência para nossa felicidade. Começamos a entender que a presença mais importante não está em ninguém fora de nós, mas dentro de nós mesmos. Cada instante de silêncio se torna uma oportunidade de crescimento, de clareza, de fortalecimento interior. A solitude também nos ensina a enfrentar o medo da nossa própria mente. Há pensamentos que nos incomodam, memórias que nos machucam, dúvidas que nos paralisam.
É tentador fugir, ocupar cada momento com distrações, buscar companhia para não sentir o peso de estar conosco mesmos. Mas cada fuga apenas adia o encontro com a própria verdade. Quanto mais nos permitimos viver a solitude, mais aprendemos a atravessar esses momentos com coragem, mais desenvolvemos resiliência emocional, mais nos tornamos inteiros e confiantes na própria capacidade de existir e de lidar com a vida. E é nesse espaço de introspecção que surge a criatividade, a intuição, a clareza. Sem o ruído externo, nossa mente começa a processar informações de forma mais profunda. Soluções que pareciam distantes surgem naturalmente. Decisões que antes pareciam impossíveis tornam-se claras. A solitude nos conecta com nossa essência, e essa conexão é o ponto de partida para uma vida mais consciente, mais significativa e mais alinhada com nossos objetivos mais profundos. Não há atalhos nesse processo. A solitude exige disciplina, coragem e consistência. É preciso escolher o silêncio, buscar momentos de introspecção todos os dias, resistir à tentação de se distrair constantemente, de se preencher com estímulos superficiais. É um treinamento diário da mente e da alma, um caminho que poucos têm coragem de trilhar, mas que revela uma força interior imensa. Ao longo do tempo, quem vive a solitude descobre que não está realmente sozinho. Está em companhia da própria verdade, da própria essência da própria vida. Cada instante de introspecção se torna um passo em direção à liberdade emocional e mental, um passo em direção à autenticidade, um passo em direção a uma existência mais plena. Se você sente medo de enfrentar a própria mente, se sente ansiedade ao ficar consigo mesmo, saiba que isso é normal. Todos passam por esse desconforto no início. A diferença está em quem escolhe enfrentar, quem escolhe permanecer no silêncio, quem escolhe ouvir. E é justamente nesse ponto que a transformação acontece. Quando você decide encarar o próprio eu, sem filtros, sem máscaras, sem distrações, você se torna capaz de criar uma vida alinhada com sua essência mais profunda. A solitude é, portanto, um convite para se conhecer, se aceitar, se fortalecer, um convite para descobrir que você é suficiente, que você é inteiro, que você pode existir plenamente sem depender de ninguém para se validar. É um chamado para abraçar o silêncio, para cultivar a presença interior, para transformar cada momento de solidão em um espaço sagrado de autoconhecimento e crescimento. E nesse caminho, você descobre que a solitude não é solidão. Ela é liberdade, ela é clareza, ela é poder, ela é a oportunidade de se tornar quem você realmente é, sem concessões, sem distrações, sem medo. Ela é o primeiro passo para uma vida mais consciente, mais verdadeira, mais plena. Então pergunto, você está pronto para aceitar esse convite? Está disposto a se permitir a solitude, a enfrentar a si mesmo e a descobrir a força que sempre esteve dentro de você? Está pronto para transformar o silêncio em um aliado e não em um inimigo? Escreva nos comentários, eu escolho a solitude para me encontrar. Se estiver pronto para iniciar essa jornada de autoconhecimento e transformação interior. E se você sente que essa mensagem pode tocar outras pessoas, compartilhe o vídeo e ajude alguém a descobrir a força da solitude. Estar só não é um vazio a ser temido. Pelo contrário, é um tesouro que poucos conseguem reconhecer. A verdadeira riqueza da solitude não está apenas na introspecção, mas na oportunidade de se distanciar das influências negativas, das energias que drenam, das companhias que minam nosso crescimento. Aprender a estar só é aprender a proteger a própria mente, a própria alma, a própria vida. A vida é cheia de pessoas que, sem perceber, podem nos atrasar.
amizades tóxicas, relacionamentos desgastantes, críticas constantes, julgamentos disfarçados de conselhos. Conviver constantemente com essas influências é um desgaste invisível, mas profundo. Elas nos fazem duvidar de nós mesmos, nos impedem de crescer, nos afastam daquilo que realmente importa. Estar só, longe dessas companhias, não é egoísmo, é sabedoria. É reconhecer que nosso tempo, nossa energia e nossa atenção são recursos valiosos e que não podemos entregá-los a quem não os valoriza. A riqueza da solitude está na liberdade que ela oferece. Quando estamos só, não precisamos nos moldar à expectativa de ninguém. Não precisamos fingir, agradar ou corresponder a padrões alheios. Podemos simplesmente ser, e isso nos dá uma clareza extraordinária sobre quem realmente somos, sobre o que realmente queremos, sobre onde queremos chegar. Estar só nos permite tomar decisões com base na própria consciência e não na influência ou aprovação de terceiros. Essa liberdade se transforma em poder. Quem aprende a valorizar a própria companhia desenvolve uma força interior que ninguém pode tirar. Não há necessidade de validação externa, não há medo do julgamento alheio. Cada momento de silêncio e introspecção se torna uma oportunidade de fortalecer a própria mente, de lapidar o próprio caráter, de alinhar desejos e ações com a essência mais verdadeira. A riqueza da solitude também está na clareza que ela proporciona. Longe de companhias negativas, começamos a enxergar a vida com mais nitidez. O que antes parecia confuso ou sobrecarregado se organiza. Tornamo-nos capazes de perceber padrões de comportamento, identificar armadilhas emocionais e reconhecer oportunidades que antes passavam despercebidas. A solitude atua como um filtro, removendo ruídos, distrações e energias improdutivas, permitindo que apenas aquilo que é útil, verdadeiro e necessário permaneça. É nesse estado que percebemos que estar só não é solidão, mas sim um privilégio. Um privilégio de investir em si mesmo, de cultivar a própria paz, de fortalecer a própria alma. É um espaço onde podemos aprender a nos amar sem pressa, a nos respeitar sem concessões, a nos entender sem medo. Cada momento de introspecção nos torna mais fortes, mais conscientes, mais resilientes. A riqueza de estar só também se manifesta na capacidade de escolher melhor nossas relações. Quando aprendemos a valorizar nosso próprio tempo e nossa própria energia, nos tornamos seletivos. Passamos a atrair apenas aqueles que acrescentam valor, que compartilham de respeito, que inspiram crescimento. A solitude nos ensina que não precisamos da companhia de todos, que algumas pessoas não estão em sintonia com nossa jornada e que está tudo bem se afastar delas. O silêncio, nesse sentido, é uma proteção, é um escudo que nos preserva de desgastes emocionais desnecessários. Além disso, a solitude nos permite desenvolver uma autossuficiência emocional poderosa. Dependemos cada vez menos da aprovação, do afeto ou da atenção dos outros para nos sentirmos completos. A solidão consciente se torna um campo fértil para a autoconfiança, independência e autonomia. Aprendemos a ser nossos próprios aliados, a confiar em nós mesmos, a encontrar alegria e sentido dentro de nossa própria presença. E essa autossuficiência não significa isolamento total. Pelo contrário, significa escolher com sabedoria. Significa reconhecer que algumas companhias podem nos desviar de nossos objetivos, nos sobrecarregar com negatividade, nos impedir de alcançar nossa melhor versão. A riqueza de estar só está justamente em poder dizer não a tudo o que nos enfraquece e sim a tudo o que nos fortalece. É uma liberdade que poucos têm coragem de exercer, mas que transforma vidas de forma profunda e duradoura. Estar
E só também nos dá espaço para refletir sobre nossas escolhas, nossos valores e nossas prioridades. Longe de influências externas, conseguimos ouvir a voz mais importante, a nossa. Começamos a distinguir entre o que realmente importa e o que é superficial, entre o que nos eleva e o que nos consome. Essa consciência é a base de uma vida mais saudável, mais equilibrada e mais significativa. E quanto mais aprendemos a valorizar a própria companhia, mais descobrimos que o mundo externo não é a fonte principal de nossa felicidade. A alegria, a paz, a realização e a plenitude começam dentro de nós. E tudo o que acontece fora se torna complemento, não necessidade. A riqueza da solitude é exatamente essa. Reconhecer que não precisamos de todos para sermos completos e que a verdadeira companhia que transforma vidas está dentro de nós mesmos. Permitir-se estar só é, portanto, um ato de coragem e amor. Próprio é escolher a própria paz acima do caos alheio, a própria clareza acima do ruído, o próprio crescimento acima da estagnação que relações prejudiciais podem trazer. É compreender que, na verdade, não há solidão maior do que a companhia de pessoas que nos enfraquecem. E não há riqueza maior do que a liberdade conquistada ao nos afastar delas. Cada passo nessa jornada de solitude consciente é um investimento em si mesmo. Cada momento de silêncio, reflexão e introspecção constrói um alicerce sólido para uma vida mais forte, mais livre e mais plena. Quem aprende a estar só, descobre que a verdadeira riqueza não está nas posses, no status ou na aprovação alheia, mas na capacidade de existir com autenticidade, integridade e serenidade. Portanto, se você sente medo de se afastar de companhias que não contribuem para seu crescimento, lembre-se, a solitude é uma aliada, não um castigo. Cada instante passado consigo mesmo é uma oportunidade de investir em seu bem-estar, em sua força interior, em sua liberdade emocional. Quanto mais você valoriza a própria companhia, mais se torna capaz de viver de forma plena, consciente e alinhada com a sua essência. Escreva nos comentários: eu escolho a solitude para preservar minha paz. Se você deseja fortalecer-se longe de energias negativas e companhias que não acrescentam, compartilhe este vídeo com alguém que precisa entender que estar só não é fraqueza, é poder.